Olá, meus queridos, meus amados irmãos. Nessa manhã, nós estamos concluindo esta série de palavras, correndo as Escrituras com os acontecimentos na vida do Senhor Jesus Cristo. E hoje estamos pensando especialmente na ressurreição. Então vamos, como sempre, a partir de Mateus 27, vamos fazer uma breve recapitulação do que dissemos e então destacar esse dia tão importante para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que marca a ressurreição. Uma feliz Páscoa. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, foi imolado, mas ele ressuscitou. Mateus 27, então, nós lemos nos versos 62, narra que Jesus morreu, ele foi sepultado, e no sábado da paixão nós vimos os líderes religiosos, eles estavam preocupados. Eles temiam o cumprimento das palavras do Senhor Jesus Cristo e por isso eles pediram soldados ao governador Pôncio Pilatos para que eles reparassem a sepultura onde Jesus foi colocado. Eles tinham um temor. Aquele homem, Jesus, que fizera sinais e prodígios, havia falado também de uma ressurreição. E por causa do medo, veja Mateus 27, 62 diz: e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. E dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse Pilatos: tendes aí a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. Indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda e selaram a pedra que estava à porta, então, do sepulcro do Senhor Jesus Cristo. Havia um temor pelas palavras de Jesus. Eles estavam certos, porque Jesus, todas as suas promessas ele cumpriu. E ele não falharia nesta, a qual estava em jogo muita coisa. Estava em jogo a sua vida, meu irmão, a sua salvação e a minha. Estava em jogo a salvação eterna. Mas antes de nós seguirmos para a manhã da ressurreição, deixe-me lembrar sobre a obra de Cristo lá realizada na cruz. Deixe-me, pelo menos, marcar alguns eventos aqui. Na cruz, escute bem, Jesus ele era o nosso substituto. A sua morte foi vicária, isto é, ele tomou o lugar de outro, ou ele agiu no lugar de outro. Está registrado em vários textos, como de Lucas 22, 19, que ele diz: o meu corpo é dado por vós. É quando ele instituiu a ceia, que ele fala do sangue, que o seu corpo seria dado por vós, em lugar de outro. Ele agiria em favor de outro, uma morte vicária. Também a Bíblia nos diz que na cruz Jesus era o mediador. Como você deve bem conhecer,
Atos 4:12, que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos vários mediadores. Nós temos um único mediador, alguém que está entre nós e Deus. E este é o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados. Jesus também na cruz operou a redenção. A palavra redenção quer dizer pagar uma dívida. É tirar de venda algo, pagando o preço exato por ela. Então, na cruz, nós estávamos sendo redimidos. A conta estava sendo paga de um lado. E de outro, como diz 2 Coríntios 5, 18 e 19, Deus estava pela cruz fazendo a reconciliação do homem com Deus. Daquele que colocasse a fé em Jesus e não imputando a este homem a sua culpa ou seu pecado. Também a cruz, na morte de Jesus, é para inocentar o homem tanto da sua culpa como da sua penalidade. Para Deus, ali era uma ação judicial. Uma culpa estava sendo paga, um preço estava sendo pago de uma dívida que era com Deus e que o homem não podia pagar por ser ele pecador. Este pagamento tinha que ser feito e oferecido um sacrifício santo, sem culpa, na mão daquele que seria o sacrifício. Então lá nós estávamos sendo inocentados da culpa e da penalidade do pecado que recaiu sobre Jesus como nosso substituto. E assim como diz Romanos capítulo 3, do 23 ao 26, especialmente o 26, Deus era justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele não foi arbitrário ao dar perdão a mim, a você e a qualquer pessoa que crê em Jesus como seu Salvador. Outro fato interessante em relação a todos que cercavam Jesus no momento da cruz foi que fariseus, os religiosos de forma geral, fariseus, saduceus, os anciões, então o povo, os soldados, as autoridades políticas, e todos diziam a Cristo que ele deveria salvar-se a si mesmo. Se você perceber em todas as narrativas dos 4 evangelhos, salva-te a ti mesmo. Nas narrativas de Mateus, de Lucas, assim o que nós podemos dizer é que somente o ladrão da cruz disse como que salva-me, pois foi só apenas ele que disse lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Realmente de todas aquelas pessoas em suas várias formas, expressões, dos religiosos aos autoridades políticas e povo, todos eles diziam a Jesus, salva-te a ti mesmo. Mas só o ladrão, um deles na cruz, realmente falou a coisa certa. Salva-me, Senhor. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus não precisava ser salvo, ele queria salvar. E ele salvou naquela ocasião o único que a ele se dirigiu, pedindo a sua misericórdia, implorando o seu perdão. Uma outra coisa, guarde no seu coração, na cruz, Jesus era o Cordeiro de Deus. Você lembra João 29, quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus era o Cordeiro de Deus, não era o Cordeiro de Pilatos, era de Deus. Jesus era um sacrifício oferecido pelo próprio Deus, que nos amou e assim o fez para nos salvar. Ademais, o seu Filho, na cruz, diz lá, o profeta Isaías, no capítulo 53, e o verso de número 10, nos afirma
também que foi Deus que moeu o seu Filho lá na cruz para a nossa salvação. Aliás, lá diz que ele se agradou em moê-lo na sua morte. E ele diz por quê? Por causa das almas que seriam salvas através da sua obra da cruz. E uma outra verdade com relação, é onde podemos destacar a morte, a crucificação e o próprio Pilatos. Só Deus, meus amados, podia imputar ou lançar na conta de Jesus os nossos pecados. Só Deus podia fazer isso. Nós lemos em Isaías também, no capítulo 53, e o verso de número 6, assim: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Pilatos, por mais que tenha entregue e tenha sido impulsionado de todas as formas e maneiras pelos religiosos e o povo para crucificar a Jesus, o máximo que ele podia fazer era matá-lo pela crucificação. Só isso. Mas Jesus era o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, o meu e o seu, se cremos nele como nosso Salvador. Mas para que isso acontecesse, era necessário que o meu pecado e o seu estivesse sobre Jesus. E só quem pôde fazer isto foi o próprio Deus, porque ele era o Cordeiro de Deus. E aqui, como diz Isaías, ele lançou sobre Cristo a nossa iniquidade. E por isso nós podemos ser salvos. Foi Deus. Agora, finalmente, amado, nos voltando para aquela manhã de domingo, deste grande evento da ressurreição, onde a sua importância é destacada até nas palavras do apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos 4 e 25, porque ele diz que o qual, por nossos pecados, ele foi entregue e ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele morreu, é verdade, pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. Aliás, em Coríntios 15 também Paulo vai dizer, e se ele não ressuscitou, nós somos os piores dos homens. Se ele não ressuscitou, porque nós continuaríamos com os nossos pecados. Mas ela vai dizer, de fato, Jesus ressuscitou. Então, nossos pecados foram pagos e foram removidos da nossa conta, porque o nosso substituto pagou o preço integral, ele fez a nossa redenção. E ele ressuscitou, dando o fechamento da sua obra, dizendo que está tudo consumado, está tudo pronto, como ele disse lá na cruz. E a sua ressurreição revela que está cumprindo todas as suas promessas e que ele venceu a morte. E por isso ele pode comunicar a vida eterna também a todo aquele que coloca a sua fé na sua obra na cruz do Calvário. Mas vamos, para concluirmos, passar pelos eventos, né? Como estamos tratando esses dias dos acontecimentos. Então, primeiro, o anjo remove a pedra do sepulcro. Mateus 28, os versos de 1 a 3. Acontece o evento sobrenatural, o terremoto, a aparição de um anjo. Os anjos, diz a Escritura, são grandes em força, são grandes em poder. E por isso um anjo apareceu, um terremoto aconteceu, e aquela grande pedra, a pedra que estava à porta do sepulcro, se diz que precisava de 3, 4 homens para poder remover a pedra. Não é à toa que as mulheres tinham uma preocupação ao se dirigir ao sepulcro com as especiarias para passar no corpo, para preparar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Como faremos para remover aquela pedra? Mas um anjo o fez. Quando lá chegaram, a porta do sepulcro estava aberta, porque o anjo, que foi precedido daquele terremoto, removeu a pedra. Depois,
nós temos que os guardas ficaram cheios de assombro, ficaram como paralisados no versículo 4, ficaram como mortos, diz aí o versículo 4 de Mateus 28. Mas, meus amados, no verso 5 e 6 diz: o anjo respondendo disse às mulheres: não temais, não tenham medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, porque já ressuscitou, como ele tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ele não mais está aqui. Esta é a grande mensagem do Evangelho. Jesus não está no sepulcro, ele ressuscitou, ele está vivo, ele venceu a morte. Ele revelou e mostrou o seu poder, a sua glória e a sua majestade. E tem comunicado esta vida eterna a todo aquele que crê na sua obra, no seu amor e na ressurreição para a vida gloriosa naquele corpo transformado que agora ele tem. As boas novas. Interessante que ali, como narra também o livro de Lucas, os dois anjos, um numa ponta, outra noutra, sobre a pedra onde estava o corpo, faz esse anúncio, ele não está. Pode olhar, venha verificar, ele não está aqui. Porém, ele vai mandar, vai dizer, vão imediatamente, corram e digam aos meus discípulos, no verso 7, que Jesus já ressuscitou dos mortos. Corram, ele não está aqui. Depois nós temos as mulheres saindo, como já disse, para anunciar aos discípulos que Jesus ressuscitou. Elas têm as boas novas da salvação. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia, como ele tinha dito, ele ressuscitou. As mulheres vão, elas anunciam a Pedro e a João, e ao receber esta notícia, Pedro e João correm, eles saem apressadamente, eles querem chegar até o sepulcro para averiguar, para de fato saber, entender, ter a certeza de que Jesus não estava ali, que ele havia ressuscitado. Nós lemos em João, vamos até João agora, no capítulo 20 de João, para ver esta narrativa. João 20, no versículo de número 2, diz: correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, João, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, eles iam apressadamente, mas o outro, João, discípulo, correu mais apressadamente do que Pedro, e ele chegou primeiro ao sepulcro. Ele veio atrás, mas ele vinha tão apressado, tão talvez angustiado, alegre, feliz, se misturando os seus sentimentos. Correu, mas ao chegar lá primeiro, ele parou. Ele olhou, ele viu no chão os lençóis que havia sido colocado sobre Jesus, envolvido a ele, e ele ficou parado. Ficou sem ação. Então chegou Pedro atrás, chegou depois, mas Pedro você conhece, afoito, sempre querendo respostas rápidas. Ele entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e o verso 7 diz que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então agora entrou também o outro discípulo
que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Que maravilha! Os discípulos correndo, eles tinham ouvido o Senhor Jesus falar sobre isto várias vezes, mas ainda não haviam crido, entendido. Mas agora eles receberam a mensagem, eles foram comprovar, atestar, eles agora correram rapidamente e eles estão entendendo. Jesus está cumprindo a sua palavra, Jesus está cumprindo a sua promessa. Todas as verdades dele vão realizar-se na vida, porque Jesus, como Deus eterno que ele é, cumpre todas as suas promessas na minha vida e na sua, para nos abençoar e para salvar a você, como salvou a mim. Se cremos e ainda não temos esta salvação, nós precisamos crer nele para receber o seu perdão. Seguindo aí, ainda em João, nós podemos prosseguir no versículo de número 11, e de 11 a 18, na verdade. Jesus vai aparecer a Maria Madalena. Diz o verso 11 que Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era ele. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levar-te, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Oh, que maravilha! Ela, voltando-se, reconheceu a voz de Jesus e disse: Raboni, que quer dizer mestre. Disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes: eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele dissera isto. Que maravilha! Que como Deus transformou esta mulher, a quem agora ele se revelou, a quem agora ele se mostrou, a quem agora ele se dá a conhecer. Ele manda também que ela vá dizer aos seus discípulos que ele os encontrará na Galileia. Lá em Mateus 28, verso 8, também é dito que Jesus se mostra a outras mulheres. Também se dá a conhecer, elas abraçam seus pés, se colocam junto dele, e ele fala a elas e também diz: vocês devem anunciar, eu estou vivo, eu ressuscitei. Os sacerdotes e os anciões, tendo notícia do que havia acontecido por boca dos seus soldados, eles subornaram os guardas. Eles lhe deram muito dinheiro, como Mateus 28, 12, 13, os versos que estão aí atrelados vão relatar, para dizer que eles dormiram, para dizer que os discípulos haviam roubado aquele corpo, para negar que Jesus Cristo estava vivo. Mais uma vez, mentiras, enganos, testemunhas falsas, para negar a grande verdade. Jesus ressuscitou, ele está vivo e ele está operando, ele está transformando vida, ele está salvando pessoas. Ele salvou a mim e continua salvando todo aquele que crê no seu nome e recebe ele como seu Salvador. Em 1 Coríntios 15, a partir do verso 4, nos é dito que Jesus também apareceu a Pedro. Em Lucas 24, 13, nos é dito que Jesus apareceu no caminho de Emaús para 2 dos seus discípulos. Depois é dito para nós em Lucas 24, de 36 a 39, que Jesus apareceu aos discípulos sem a presença de Tomé. E Jesus mostrou as mãos, Jesus mostrou os pés,
Jesus pede para tocá-lo, para que ele tivesse a certeza de que ele havia ressuscitado, que não era apenas um espírito, diz o versículo 39, e ainda ele comeu com eles, Lucas 24, 41, 43, pediu um peixe assado, comeu junto com eles, para que eles não tivessem dúvida, toque em mim, é carne, osso, um espírito não tem carne e osso, sou eu mesmo, eu ressuscitei, em carne e osso, eu estou vivo. Comeu com eles, mostrou-lhe as chagas das mãos, dos pés. Depois, outra ocasião, João 20, de 26 a 29, Jesus de novo aparece aos seus discípulos, ele aparece agora com Tomé presente, ele diz: Tomé, vem cá, mete a mão aqui, onde a lança me furou, olha meus cravos, olha meus pés. Tomé, seja crente e não incrédulo. É quando Tomé diz: ah, meu Senhor meu e Deus meu. Jesus diz: porque me viste e crestes. Bem-aventurado é aquele que não me viu e creu. Meu amado, se você não recebeu Jesus como seu Salvador, seja agora um bem-aventurado, como disse Jesus. Você creia nele, creia pela fé, não vendo agora fisicamente, mas pela fé, crendo nele, crendo na sua obra da cruz e recebendo ele como Salvador da sua vida. Nesse dia tão especial, o dia da ressurreição, você pode ressurgir da morte para a vida também em Jesus Cristo. A Bíblia diz que então Jesus ainda apareceu aos seus discípulos na Galileia, junto ao mar de Tiberíades, em João 21, de 1 a 6, depois o versículo 14 vai registrar isso, junto ao mar, e ali eles tinham passado a noite toda pescando e nada pegaram, estavam tristes, mas Jesus disse: ei, e eles não o conheceram. Jesus disse: lança de novo a rede. Eles retrucaram, mas Pedro depois aceitou aquela palavra e, conhecendo, disse: sobre a tua palavra eu vou lançar. E eles pegaram uma multidão de peixes e que a rede se arrebentou de tanto peixe. Uma pesca maravilhosa, e Cristo se manifestando. Depois lemos em 1 Coríntios 15, no verso 6, que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Verso 7 de 1 Coríntios 15 diz que ele também apareceu a Tiago. Depois Jesus aparece aos seus discípulos novamente, Marcos 16, o verso 14, 19, 20, registra este encontro também, onde também Jesus lhes deu uma promessa, que eles deveriam aguardar, e esta promessa está especialmente registrada em Lucas 24, 49, que era a promessa do Espírito Santo, e onde a igreja iria oficialmente ser inaugurada lá em Jerusalém. Então, Atos, no capítulo 1, de 3 a 5, capítulo 8, que diz: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A igreja é inaugurada, a igreja é estabelecida. Jesus ainda, depois de ter ido ao Pai e ter recebido o seu corpo em glória, aquele corpo que irá também manifestar-se a Paulo, ele vai se manifestar a João na ilha de Patmos, lhe dando o livro de Apocalipse. Ele também se manifestou em glória a Estevão. E este corpo glorioso, nosso Senhor, é o mesmo corpo que ele diz que vai dar a mim e a você, que creu nele como Senhor da sua vida, para que eu e você possamos desfrutar e experimentar da glória eterna que ele oferece pela fé na obra da cruz e na sua salvação. Que dia de glória, que dia de bênção. Ó Deus eterno, é a ressurreição. Jesus está vivo, ele ressuscitou. Ele veio para me salvar, para salvar você. E ele teve que morrer pelos seus pecados. Ele foi o meu e o seu substituto. Ele é o mediador entre o homem e Deus, entre o pecador e o Deus Santo, para poder nos apresentar ao Senhor, para sermos perdoados nossos pecados, para experimentarmos e termos o gozo do céu.
meu querido, meu amado, creia em Jesus como teu Salvador e celebre nesta manhã o café da ressurreição, o gozo e a alegria de que o nosso Cristo vive. Eu espero em Cristo que você esteja desfrutando dessa bênção, ou que você entre nessa bênção colocando a sua fé em Jesus. Deus te abençoe, Deus te dê fé, Deus te salve, Deus faça você experimentar do gozo da vida eterna que está nele. Obrigado. Deus nos dê um bom café juntos agora. Você aí, nós aqui, cada família em cada lugar. A graça de Deus seja sobre cada lar e cada família. Esta é a nossa oração que pedimos ao nosso Pai. Nos abençoe e nos guarde, nos livre, Deus, de todo o mal que nos cerca, com a presença, a graça e o poder de Jesus. Em nome dele oramos, o nosso Salvador bendito. Amém, meu amado. Que Deus lhe ajude e nos fortaleça. Amém.